boa noite a todos. Sejamos nós muito bem-vindos a esta casa que tanto tem nos ajudado, que tanto tem nos confortado, nos esclarecidos e nos nossos momentos mais cruciais de nossas vidas. Esse mês todo de setembro nós estamos trabalhando a proposta mundial é o suicídio não, valorização à vida. E aqueles que estão acompanhando pela live o nosso trabalho poderão conferir e também nos prestigiar ao longo desse mês inteiro sobre palestras voltadas sempre a esta temática. Dando continuidade então, como o irmão falou, o nosso tema da noite, vício-suicídio indireto. Mas por vezes nós estamos confrontando conosco mesmos. Por vezes nós nos encontramos perdidos em nossos pensamentos e sentimentos. Por vezes nós poderemos até dizer, mas eu vou na casa espírita. Eu estou acompanhando as palestras, eu assisto o canal Amigos da Caridade. Por que por vezes eu não consigo sair desse novelo de lã dos meus próprios pensamentos? Estavam comentando ontem com o diretor doutrinário da Associação Espírita Caridade que todos os domingos nós fazemos o nosso Evangelho no Lar. Findando o capítulo 1, Não Vem Destruir a Lei, tem uma comunicação de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, em um determinado momento de sua vida, Santo Agostinho já era um cristão, ele vai se deparar com o que Saulo de Tarso se depara à entrada de Damasco. Para que aqueles que não conhecem, Saulo de Tarso foi um perseguidor de cristãos. A entrada de Damasco, hoje conhecemos como Síria, Saulo, o seu camelo acaba por rodopiar e ele bate com a cabeça e acaba por ouvir Jesus chamando ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa luz foi o suficiente para modificar o interior de Saulo de Tarso. Santo Agostinho vai fazer uma alusão, um comparativo, um paralelo com ele próprio, que em determinado momento de sua vida ele acaba por se defrontar também com a estrada de Damasco, com esse polo renovador. Nós por vezes nos encontramos aqui, semana após semana, com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Mas por que eu não consigo melhorar? Por que eu não consigo sair desse meu sentimento de depressão? Por que eu acabo por desenvolver ao longo de minha existência uma certa patologia? Nós vamos ver ao longo do trabalho que Freud vai estabelecer, muito sinteticamente nós iremos falar, uma relação desde quando nós começamos a desenvolver um certo tipo de comportamento que hoje reflete em nós mesmos, desde tenra idade. Santo Agostinho se depara com essa questão da estrada de Damasco e para ele foi um modificador de sua própria existência. O que nos falta por vezes ainda? Encontrarmos as portas de Damasco. O que falta nós, como nós estamos acompanhando ao longo das terças-feiras, como o Diogo mesmo, humano que terça-feira passada fez esse trabalho, bateu muito, frisou muito esta questão do autoconhecimento. O que nos falta para que nós possamos começar a concretizar ou começar a darmos os primeiros passos para esse autodescobrimento? Hoje, o suicídio no mundo, vemos em mais de 800 mil pessoas tiram a sua própria vida. É a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. E a constatação que nós vemos nessa questão muito importante, que é a segunda maior causa de jovens de 15 a 29 anos, porque até a década de 60, quem mais tirava a sua própria vida pela porta do suicídio eram pessoas com acima de 60 anos. Pessoas que não tinham mais gosto pela vida, pessoas que eram desgostosas com as suas situações sociais, econômicas ou até mesmo sentimentais
e por que não dizermos espirituais. Vemos então um decréscimo no número, na idade, e um aumento entre os jovens de suicídio. Nos homens, é a terceira maior causa de mortes, sendo que a primeira causa ainda de morte entre os homens é do coração. Segunda, violência no trânsito. Terceira é o suicídio. Nas mulheres é a oitava maior causa, sendo que nas tentativas de suicídio, de cometer esse ato contra a sua própria vida, as mulheres ultrapassam os homens em número de tentativas. Ou seja, elas que mais tentam e elas que objetivam o ato. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a sua própria vida por ano em média. Vejamos um dado alarmante aqui, que desde 2015 houve um aumento nos casos de suicídio. E vejamos, eu estava olhando uma palestra de Rossandro Kingsley, ou Klingley, acertei o nome dessa vez. Ele é, além de psiquiatra, ele é psicólogo, além de palestrante espírita. E ele um dado que ele constatou, que desde que nós evoluímos como seres racionais, o QI nosso, ele vem aumentando a cada período. Desde a descoberta do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, dessas mídias sociais, o nível de QI, o nível nosso como seres humanos, QI, ele não estacionou e nem aumentou, ou seja, ele diminuiu. Conforme a diminuição do QI, desde que foi descoberto o advento da internet, como nós falamos do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, acrescentou o número de suicídios. Vejamos uma coisa muito importante, quando nós iniciamos a nossa narrativa, quando nós iniciamos a preleção do nosso trabalho, nós mencionamos que a cada ano que se passa, o número de suicídios ele vem aumentando. E que para cada um de nós, por vezes, nós estamos dentro das casas espíritas, nós estamos dentro dos seres espíritas, mas o que nós até agora não descobrimos? O que nós não fizemos até agora por nós? O que não nos motivou para que nós pudéssemos dar um primeiro passo à construção de um novo ser? A internet, a inteligência, elas estão aumentando. Elas chegam em nossos lares. Essa palestra só pode ser possível chegar até os nossos lares por causa da internet. Mas o que estamos deixando ao longo do caminho que a nossa inteligência cada vez mais está diminuindo o número do nosso QI? E aumenta-se consideravelmente o número de suicídios desde o advento da internet. É um dado que Rossandro Klingley faz e nos alerta em relação a isto. O que nós estamos deixando ao longo do caminho, por onde nós estamos desenvolvendo mais em detrimento de algo a menos? São todas reflexões, questões que nós devemos pensar, que fazem parte da construção nossa como seres humanos, como espíritos imortais. Aumenta-se também consideravelmente o número de homens que morrem por suicídio no Brasil. Agora são dados que nós estamos trazendo. E vemos como a principal causa da tentativa do suicídio entre os homens e até mesmo a consolidação do ato do suicídio, vemos como principal motivo o término dos nossos relacionamentos. Estávamos agora numa confraternização sábado e conversávamos sobre famílias que estavam conosco ali, nos prestigiando num momento de felicidade. E havia uma criança ali, em que o pai, pelo término do relacionamento, ele tentou o ato do suicídio, não concretizou.
mas houve a tentativa por término do relacionamento. A pergunta que nós nos fazemos: o que está nos motivando? Os espíritos vão nos posicionar e direcionar-nos que a materialidade é o que está imperando nas nossas relações. A falta de fé, a falta de uma espiritualidade é o que nos motiva a descrença por nós não conseguirmos vencer situações que são colocadas à prova todos os dias. Pessoas que perdem o emprego, não veem a esperança de um porvir melhor, acabam se suicidando. E são fatos que a nossa mídia, por vezes, ainda é considerada como tabu, porque, por vezes, pode motivar ainda as pessoas ainda a cometerem esse ato. E há um dado muito importante em relação ao suicídio, que os jornais não noticiam e não se comenta muito em relação a isso, porque é os familiares que ficam. Aquele familiar, aquele pai, aquela mãe que o seu filho cometeu o ato do suicídio, há um tabu ainda que não se falam, porque há uma questão que fica depois. O que nós não ouvimos? O que nós não estivemos presentes? O que nós não acompanhamos? Quais foram os sinais que deram um indício que nós negligenciamos? Ainda é tratado este assunto como um tabu por essas questões. Falamos ontem num trabalho de desobsessivo da Associação Espírita Caridade, que não é um trabalho aberto ao público, é mediante sempre a uma conversa do atendimento fraterno, juntamente com o auxílio da espiritualidade, para que possamos frequentar um trabalho de desobsessão. Falamos ontem que atualmente nós estamos nos preocupando em suprir todas as nossas necessidades materiais. Suprimos os nossos filhos de roupas, de eletrônicos, de celulares, de videogames da último momento, e vemos hoje cada vez mais aumentando o número de adolescentes, de adultos, que o simples perder de algum objeto gera um desconforto, gera um transtorno, gera um sentimento de perda tão grande que nós não conseguimos lidar com essas situações. E mais uma vez eu cito Rossandro Klinger, esse palestrante espírita, que cada vez mais, como ele fala no advento, com o descobrimento das mídias sociais, nós nos fragilizamos emocionalmente. Nós estamos cada vez mais em detrimento, em prejuízo das necessidades materiais, que nós estamos cada vez mais tentando nos suprir e suprir as carências de nossos filhos. Nós estamos deixando o lado espiritual, o lado moral para trás. Nós, por vezes, todos estamos vivenciando as nossas vidas, nos preocupamos com o material. E, por vezes, não conseguimos compreender um simples mandamento que Moisés nos deixa quando nós deveríamos nos dedicar apenas a algum dia para que nós pudéssemos elevar o nosso espírito, em que Moisés nos fala, nos dedicar ao dia de sábado. Hoje é terça. Hoje é o nosso dia, não é sábado mais. Pode ser segunda, pode ser terça. Mas que possamos nós angariarmos valores para fortalecer o nosso espírito. A temática é suicídio não. Sim, a vida. A vida como espírito imortal. A vida nossa como espíritos imortais, que é o objetivo nosso, o crescimento íntimo. O crescimento de valores. Vemos como o mote de todas essas situações de vícios, de suicídio, como sendo a válvula propulsora de tudo isso, o egoísmo ainda. Por que nós não conseguimos nos despojarmos, retirar de dentro de nós esses vícios velhos que carregamos, de tudo ser para nós, de tudo ser meu, posições que ocupamos, não conseguimos perceber que são transitórias. Com a simples perda, ou nós somos retirados, recambiados a outro momento, gera em nós profunda dor. Estamos cada vez mais frágeis emocionalmente. A questão é
em que os espíritos nos falam, nos fortalecer. E eles vão nos posicionar, e Edivaldo fala muito sabiamente em um trabalho em que ele faz tristeza, melancolia e depressão, quando se trata hoje de suicídio, em que, sendo o principal motivador do suicídio ainda a depressão, ele nos fala que não somente hoje a água fluidificada, o passe espiritual é suficiente para que possamos nos movimentar em defesa da nossa própria vida. Ele fala que é necessário uma investigação sobre nós mesmos. Joana de Ângeles, através da psicografia desse mesmo médium palestrante que estamos comentando, no livro O Ser Consciente, vai falar a todos nós do autorretrato. O que seria o autorretrato? O que nós deveríamos fazer para que conseguíssemos olharmos diante de um espelho? Esse é o nosso. Ela nos dá como um roteiro muito seguro para que nós pudéssemos conhecer-nos. Olharmos de frente a um espelho. Não com um olhar apaixonado que temos sobre nós mesmos, como os espíritos nos falam que o principal motivador ainda para nós cometermos os suicídios ou nós nos posicionarmos e enveredarmos ao lado dos vícios materiais, drogas e morais, os nossos sentimentos e posicionamentos que nós desenvolvemos em nossas vidas, é nós nos defrontarmos conosco mesmos. Tirando aquele olhar apaixonado, tirando aquele olhar que nós acreditamos sobre nós mesmos. Oi, como eu sou realmente, como eu sou o Cássio Leonardo Flor. Diogo, semana passada, o palestrante que antecedeu o nosso trabalho de terça-feira, ele traz como o grande segredo para nós nos posicionarmos era o autodescobrimento. E ele faz ainda, ele traz do Livro dos Espíritos uma questão em que chama muita atenção que todos nós somos seres trinos, ou seja, nós temos um corpo físico, um perispírito que é um intermediário entre o espírito e o corpo físico. Para que pudéssemos todos nós cuidarmos não somente do corpo físico, mas também do espírito. Como poderíamos cuidar do nosso espírito? É a pergunta. Por vezes somente o ensino, às vezes não é o suficiente, porque estamos diariamente, por vezes, dentro de uma casa espírita. O que nos falta por vezes? Os espíritos nos falam, através da coletânea de Kardec, por vezes nos faltam esforços. Por vezes os esforços que fazemos são tão insignificantes, mas são o suficiente para que possamos modificar o nosso estado mental e vibracional. A região sul, a qual nós vivemos, concentra 23% dos suicídios no país inteiro. Eles traçam alguns posicionamentos que, dentre as causas do suicídio na região sul, é a manipulação indiscriminada de agrotóxicos que lesam de alguma maneira o nosso cérebro. Em algum determinado momento, essa manipulação discriminada de agrotóxicos faz com que desperte em nós sentimentos suicidas. É constatação da OMS, Organização Mundial de Saúde. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16, os Espíritos nos falam: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio, ou seja, produzem a covardia espiritual, a covardia moral. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: temos o direito de dispor da nossa vida? Eles nos falam: não. Só a Deus assiste esse direito. Qualquer ato contrário à nossa vida é um ato de rebeldia nossa contra as leis universais que Deus cria. Ou seja, cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos do nosso espírito, cuidarmos
de nós mesmos. Emmanuel nos fala: suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Também vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, adentrando um pouco sobre a nossa temática, vícios, nós vamos encontrar tipos de suicídio. O suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto resulta do ato consciente. Há planejamento da morte, às vezes com detalhes. Ou seja, descrente da vida, desgostoso da minha situação em que eu me encontro, eu planejo, eu escrevo uma carta, eu faço um vídeo e cometo suicídio. Mais uma vez, não uma crítica ao advento da internet. Encontramos no Facebook, dessas páginas policiais, um pai que faz com que o filho grave um vídeo se despedindo da mãe, e estes dois dentro de um carro avançam numa estrada aqui, no nosso Brasil, e atiram contra um caminhão. Ou seja, este pai, desgostoso com a separação, atinge a mãe, a sua ex-esposa, cometendo suicídio e a morte de seu filho. Ou seja, ainda o nosso próprio egoísmo motivando situações de rebeldia contra as leis de Deus. Segunda, resulta de hábitos, comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambos. Vejamos aqui, já ampliamos a situação por hábitos, comportamentos nossos que por vezes são inocentes, entre aspas, que geram uma lesa psíquica e espiritual, da qual, ou seja, nós não escaparemos de restituir esse ato que cometemos. Citamos uma obra que por vezes parece repetitiva, no livro Vida e Sexo de Emmanuel, capítulo 19, Emmanuel vai posicionar-nos que todo ato que nós cometermos, ou seja, contra nós ou contra a outrem, nós iremos pouco a pouco, conforme as leis da vida, restituindo a divindade contra aquele ato que nós cometemos. Se nós praticamos um ato de rebeldia, mesmo que seja inconsciente, eu fumo por vezes, sou um usuário frequente de cigarro. André Luiz nos posiciona que há aí um suicídio inconsciente, há aí um suicídio indireto, e que, breve ou não, eu terei que fazer a restituição. Um comentário que ilustra muito essa situação de ação e reação, eu trago uma experiência vivenciada por mim mesmo, de minha filha, hoje contando com 7 anos. O nome dela é Anitta. Logo que ela nasceu, ela completa seu mês de vida no hospital que aqui de Canoas nós temos a Ubra. Nós trouxemos ela do hospital, tivemos pela companhia alguns dias, ela adquiriu uma bactéria que acabou se alojando no seu pulmão. Quando nós levamos ela no hospital, o médico que lá atendeu-nos, nos falou dessa seguinte maneira: olha, pai, a sua filha atualmente, hoje, ela tem um pulmão de um fumante de 70 anos. Mas ela não fuma. É uma criança em ter idade. Vejamos essa questão, essa associação que fazemos de ação e reação. Nós que em uma outra existência fumamos discriminadamente, desencarnamos por vezes de um câncer no pulmão. Passamos um tempo na espiritualidade de perturbação, lá em que nós vamos pouco a pouco despertando para as verdades espirituais, nós vamos nos conscientizando dos atos que deliberadamente nós cometemos contra nós mesmos. E quando reencarnamos, houve a lesa, teremos que fazer a restituição dessa lesa num novo corpo físico quando reencarnarmos. Foi o caso dela. O seu pulmão era de um fumante de 70 anos. E até hoje, ela não se importa, temos fumantes na nossa casa, em que as pessoas estão fumando, ela vai lá e se para do lado. Logo que ela saiu do hospital, ela completou o seu mês de vida no hospital. O médico,
quando nos falou, nos disse. Quando saímos do hospital, passamos alguns dias ela em hospitalizada, ele nos falou dessa seguinte forma: ela será uma criança com problemas no pulmão a sua existência inteira. Ela não vai poder fumar. Vocês não fumem mais do lado dela. Nós não fumamos, nós os pais, mas os familiares que moram conosco, eles fumam. Não fumam ao lado dela, fumam em outro ambiente. Mas parece que a danada sente um cheiro de cigarro, ela se posiciona do lado. Nós tínhamos que tirar logo que ela saiu do hospital, ela da presença, porque ela sentia o cheiro da fumaça, ela se parava ao lado. É uma fumante de outra existência, hoje, se depurando no novo corpo físico. Então vejamos aqui, o suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. Livro dos Espíritos, pergunta 954. Os Espíritos nos falam que há culpabilidade quando há intenção sobre o ato da prática do mal. Ou seja, a ignorância versus o saber. Estávamos aqui um dia, na abertura dos nossos trabalhos, e eu havia comentado com um amigo, ele deve estar nos assistindo, o Diogo Carboneira, e que nós, todos as noites, eu havia dito para ele que eu adorava, que eu estava com o hábito de comer bolachinha recheada, matraquinas. E ele disse, eu também. Eu sou viciado na traquinas. Aí diz uma companheira nossa, que dá aula, é personal trainer, e nos fala, olha, a bolachinha recheada há um índice altíssimo de gordura trans. E essa gordura trans faz mal para o coração. Aí eu disse para ele assim, nós nos olhamos, trocamos olhares e pensamos, a ignorância é um saber. Porque quando tu se ignora a questão que te faz mal, tu usa indiscriminadamente. Eu já não como mais a bolachinha recheada por vezes, eu como 3, 4. Não vou tanto, mas eu adoro bolachinha recheada. Ou seja, a gordura trans prejudica-nos o coração. Se eu desse prosseguimento, morresse de um infarto, eu não poderia chegar na espiritualidade pensando assim, Deus, por que eu morri? Ou seja, tu já sabia que te fazia mal. Por que tu fez uso indiscriminado? Sabemos aqui no estado do Sul, onde vivemos no Rio Grande do Sul, gostamos da carne gorda. Eu aprecio, gosto de um churrasco. Sei que faz mal. Não posso alegar, quando chegar na espiritualidade, Deus, te compadece de mim. Morri tão em tenridade, com o coração, meus filhos estavam por crescer. Meu filho, todos os avisos te foram dados. É a segunda causa de morte no mundo, as doenças cardiovasculares. Fez uso da carne gorda porque quis. Suicídio indireto, mais uma vez batemos nessa tecla. Resulta de hábitos e comportamentos viciosos. Temos um caso clássico também, na literatura subsidiária, complementar da doutrina espírita, no livro Nosso Lar, a psicografia de Chico Xavier, e quem dita para nós essa obra é André Luiz. Mas nesse caso, André Luiz ainda não estava consciente para fazer o relato de sua situação. Então, quem dita a todos nós é os orientadores que tratam do caso de André Luiz. Então, é nesse primeiro contato que nós vamos lidar com essa questão de suicídio inconsciente. Vejamos assim, o suicídio indireto ou inconsciente, eles nos falam, caracterizado nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprirem com êxito a encarnação. Ou seja, tudo aquilo que vai diminuindo o meu quanto energético, o meu fluido vital, é um suicídio indireto. Se fumo, eu tenho a consciência, a partir do dia de hoje, então, que todo o uso do meu tabagismo, ele faz com que diminua as minhas forças vitais. A cervejinha do final de semana inocente, ela faz com que eu intoxique o meu fígado e faz com que outras energias sejam direcionadas ao meu fígado para que possam fazer a contrabalançagem daquilo que está faltando naquele momento. As energias todas do meu corpo são direcionadas ao fígado para que auxiliem ele na digestão do álcool que por vezes, os litros que eu ingeri. Então todos esses
apetrechos que nós vamos adquirindo ao longo de nossa existência, é um suicídio indireto. Emmanuel, no livro Consolador, mais uma vez, psicografia de Chico Xavier, nos fala: em matéria de desencarne, poucos cumprem o tempo concedido. Estava com a minha filha esses dias fazendo o jantar e o RBS Notícias estava ligado. E ali deu uma notícia que uma gaúcha aqui de Caxias do Sul estava completando 117 anos. E ela perguntou: o que ela faz, pai? 117 anos? Isso não pode ser mentira. Sim, minha filha, é possível. Vejamos hoje a relação que fazemos. Deve ter sido uma senhora, uma pessoa sem vícios morais nenhum. Não deve ter bebido, não deve ter fumado, não deve ter ingerido nenhuma bebida alcoólica, para que hoje ela completasse 117 anos. Emmanuel nos fala que, em matéria de encarnação, todos nós voltamos antes do tempo, porque todos nós lesamos o corpo físico através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Freud traz uma questão, como havíamos mencionado, muito nevrálgica no sentido em que todos nós, como espírito, somos. Ele vai fazer uma relação sobre ganho secundário. O que é ganho secundário? É em que a pessoa obtém vantagens em permanecer doente ou o comportamento doentio. Ou seja, a pessoa acaba por desenvolver esse tipo de personalidade para obter vantagens. Um exemplo muito clássico que trazemos aqui, aqueles que são pais, que porventura, todo pai já enfrentou essa situação. Vai jantar fora com a sua esposa, começa a se arrumar, a criança vai ficar sob o cuidado da tia, da vovó ou da babá, nós começamos a nos arrumar. A criança, num determinado momento, vendo que os pais vão sair, acaba criando uma birra, vomitando, se jogando no chão, porque ela não quer que os pais saiam sem ela. Quem aqui já passou por isso? De nós querermos sair, ou a criança faz uma birra, ou ela vai no mercado, ela pede alguma coisa, nós não damos, ela faz o maior fiasco, se joga no chão, chora, e nós acabamos por suprindo aquela birra, aquela manha. Freud vai falar isso, que é um ganho secundário através da dor. Vejamos os casos de hipocondríacos que nós temos no mundo vivencial. Tenho familiares que nunca estão bem, que estão sempre doentes. Quando é uma dor de cabeça, é alguma coisa que está fazendo com que eles desenvolvam ainda mais esse tipo de comportamento. Primeiro, para terem atenção. Segundo, para terem vantagem sobre si mesmos, sobre as demais pessoas. E isso, por vezes, nós vamos obtendo vantagens em comportamentos doentios que faz com que hoje nós estejamos viciosos nos nossos comportamentos. A pergunta que lá inicial que nós fazemos, por que nós estamos desenvolvendo cada vez mais comportamentos assim, em que a simples perda de um objeto nos gera profundas dores, o desemprego, a nota vermelha, a perda do celular aos nossos adolescentes, ou um ambiente no meu trabalho conflituoso, por vezes nos movimenta sentimentos que nós não conseguimos lidar. São questões essas que desde tenra idade nós vamos desenvolvendo sentimentos assim que por vezes hoje fazem e determinam a nossa personalidade. Joana de Ângeles novamente nos fala e vai tratar dos vícios da drogadição, em que ela nos fala que a toxicodependência não marca apenas o nosso corpo físico. O perispírito sofrerá danos a serem reparados. Isso ela traz porque anteriormente, com o desenvolvimento desse proceder, nós vamos cada vez mais ingerindo os medicamentos para suprir as nossas necessidades. Nós vamos cada vez mais ingerindo drogas para que nós possamos atingir um estágio emocional que outrora nós objetivamos, que outrora a gente conseguiu ter. E acabamos cada vez mais nos tornando seres viciosos. E ela nos fala que por meio de pensamentos do tóxico dependente,
os obsessores encontram os vícios compatíveis com as afinidades trazidas de sua encarnação passada. E aqui, uma questão muito séria que vai falar-nos do Espiritismo. Gente, eu estou me esforçando. Vamos lá, vamos acordar. O vampirismo, ela vai nos falar que este tipo de sentimento, esse tipo de ação, gera profundo lesas em nosso perispírito. Porque espíritos que eles se afinizam conosco, eles acabam identificando em nós essas nossas deficiências, esses vícios morais, e acabam por concretizar as suas vinganças, levando-nos por vezes, encarnação em encarnação, a adotarmos procedimentos que fazem com que nós não cresçamos. Tem um exemplo que a gente poderia citar da série de vídeos sozinhos da TV Mundial do Espiritismo. Vícios, poderemos dizer assim, da bebidinha, da cervejinha do final de semana, em que lá o rapaz acaba por ficando em casa, não indo ao centro espírita que a sua esposa era espírita, por querer ficar em casa descansando, bebendo a sua cerveja sozinho. Lá o obsessor acaba por vampirizando. No livro Após a Tempestade, do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, nos fala: por trás do espírito vampirizador, há sempre o ódio maquinando sórdidas vinganças por espíritos viciados, desgastando as forças vitais. Por outro lado, mais crucial ainda, vícios morais, a inveja que traz a infelicidade, a cobiça atando amarras em volta de nossos passos, a cólera espalhando psicosfera destrutiva, a vaidade entorpecendo os nossos sentidos, a avareza enjaulando ideais, o desperdício arruinando o equilíbrio, expressam as paixões que amaldiçoam, perseguem e vitimam os que as agasalham, os ideais espíritas. Vejamos, atrás de uma vampirização que acabam por identificando em nós todas essas moléstias, todos esses vícios morais, o que está por trás de um vampirismo? Na pergunta 913, entre os vícios, qual podemos considerar o mais radical? E os espíritos nos falam, já dissemos, o egoísmo. Pergunta 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Com o enfraquecimento dos valores morais, por valores espirituais. O esquecimento de si mesmo. Por vezes, nós estamos aqui. Por vezes alguém bate à nossa porta, de nosso lar, nos pede alguma coisa. Nos dizemos caridosos. Damos algum alimento, fazemos um pão, damos um copo de café com leite e nos sentimos bem. Fiz a caridade. Sou um ser que abdico de mim mesmo em detrimento do próximo. Mas, no proceder de minha vida, eu continuo invejoso, continuo avaro, em que trava meus passos, em que eu não consigo simplesmente abdicar de momentos em que eu poderia estar aqui, crescendo espiritualmente, para que conseguíssemos pouco a pouco, trocar esses valores. Para finalizarmos o nosso trabalho, trouxemos uma leitura do livro Fonte Viva, capítulo 101, A Cortina do Eu. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios, e o conhecimento dignificante quase sufocada pelos espinhos da ignorância. Por quê? Infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Não temos que comentar em cima dessa leitura do Fonte Viva em que Emmanuel comenta, que possamos todos nós, através dos ensinos de Kardec, dos ensinos dos Espíritos,
através da codificação do Kardec, como eles mesmos nos falam, e a gente acaba por vezes sempre frisando, findando o capítulo 1, no item 50 do livro A Gênese, ele nos fala que os espíritos nada mais fazem, através dos ensinos, darem para nós os meios para que nós possamos combater em nós as nossas más inclinações, os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas más atitudes. Caberá a cada um de nós, pelo crivo da razão, como nós iremos experimentar, melhor ou não, o que os espíritos nos falam. A grande questão é que, por vezes, nós pagamos para ver. Nós adotamos procedimentos, atitudes que depois nós nos arrependemos. Passamos por situações em nossas vidas de doenças que somos acometidos por vezes, que são para nada mais experimentar-nos para ver o que nós temos de reservas espirituais e de valores morais para que nos sustentem nesses momentos. Por vezes nos defrontamos que nós não temos nada. Por vezes, não adotando o sentimento de culpa, porque por vezes nós não temos nada. Mas nos serve de gatilho para que possamos acrescentar e darmos o primeiro passo para a nossa conquista de um novo ser. Findando o nosso trabalho, não poderemos deixar de mencionar mais uma vez a obra Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, o espírito quem dita é André Luiz. André Luiz, quando é retirado lá das zonas do suicida, do Vale dos Suicidas, os espíritos orientadores adentram um compartimento do seu espírito chamado casa mental, em que o próprio André Luiz vai tratar isso no livro Nos Mecanismos da Mediunidade, onde é o repositório, onde está aonde está lá todas as nossas existências gravadas, como se fosse um disco rígido, rememorando, reavivando na tela mental de André Luiz todos os passos da sua última existência. Emmanuel nos fala que em matéria de encarnação, todos nós voltamos antes do nosso tempo. Todos nós, quando retornarmos à pátria espiritual, iremos passar por esse processo que André Luiz passou, revivendo todos os passos da sua última encarnação. Todos nós, não é exclusividade de André Luiz, todos iremos rever as nossas ações, aquilo que comprometemos em fazer, aqueles em que comprometemos em reajustar, nos amarmos, nos estreitarmos os nossos laços. André Luiz passou por esse processo. E eles perguntam, mas não é um processo de culpa? Que é pernicioso ao espírito em que ele pode se prostrar em si mesmo? É um pequeno processo que, através dessa culpa, ele poderá dar um primeiro passo a uma renovação do seu próprio eu. Possamos todos nós refazermos os nossos passos diariamente. Em nossas preces rogamos a Deus, a espiritualidade, que nos dê oportunidade todos os dias de renovarmos os nossos passos e esquecemos que todos os dias, ao deitarmos em nosso travesseiro, nós temos a oportunidade de rever os nossos atos. André Luiz teve a oportunidade de rever na espiritualidade, depois de ter passado longo tempo no Vale dos Suicidas, embora inconsciente. Temos a consciência hoje de tudo isso que nós falamos ao longo do nosso trabalho, dos vícios que nos movimentam, das atitudes perniciosas, das nossas más condutas. Temos esta oportunidade de rever. Vícios esses que extinguem as nossas forças físicas, extinguem os nossos fluidos vitais, que faz com que nós nos movimentemos. Mas como Santo Agostinho, findando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, relata em que em um determinado momento abriu-se para ele uma estrada de Damasco em que ele deu um reinício, rebobinou a fita e deu um novo passo à construção do seu eu. Nós temos a oportunidade hoje, através de problemas que sabemos, físicos e morais, são as nossas expiações, rebobinar a nossa fita, refazer os nossos atos. As dores nos servem, como Emmanuel nos fala, para nos sensibilizarmos, darmos um novo passo, darmos uma nova caminhada, aprendendo com ela.
o objetivo da dor, o objetivo que nós estamos na nossa encarnação. Sou imensamente grato à oportunidade de todos que aqui nos prestigiaram por esse trabalho, aos manos que nos assistiram e através da doutrina espírita conseguimos pouco a pouco indo limpando os nossos passos, os nossos pés, que sabemos que de encarnações em encarnações, como Emmanuel mesmo nos fala, poderemos nos despojar dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Muito obrigado.